Olá a todos, agora sim, estamos sendo todos gravados. Sejam bem-vindos à aula 11 aqui na EJC. A aula de hoje com o tema A magia está na intenção. Essa é uma aula que eu digo, ela vai ser uma aula profunda. Bem-vindo, Júnior. Bem-vinda, Mirela. Sejam todos bem-vindos. E a gente vai trazer aqui alguns conceitos muito legais que no primeiro momento a gente vai poder falar assim: "Ah, eu não conheço, não estou muito familiarizado", mas fiquem tranquilos, no final eu vou amarrar tudo isso e eu vou dizer porquê desse caminho e quais são os próximos passos que a gente vai seguir para a gente saber exatamente como utilizar tudo que a gente tem aprendido aqui, que é a coisa importante. A gente recebe o conhecimento e é necessário com que a gente coloque em prática, né. Então a gente vai, no final, passar alguns caminhos que a gente vai ter nos próximos encontros, para que fique uma coisa bem palpável, aquela espiritualidade visceral que a gente sente na alma, que a gente vivencia, que a gente sai na rua e percebe, que a gente pensa e lembra da aula, sabe, aquelas coisas que realmente tocam a nossa vida, não só no momento que a gente está lendo ou vendo um vídeo, né, em todos os momentos. Então, o tema de hoje é "A magia está na intenção", e a gente vai esquadrinhar esse tal da intenção, né. A verdadeira magia não está fora, mas no modo como intencionamos viver cada instante. Não é o ato em si que transforma, mas a intenção que o sustenta, né. Então, a gente vai falar muito aqui, de uma questão sobre qualidade. E aí passando para o próximo slide, deixa eu até aumentar aqui que eu vou ver por aqui, que aí fica mais fácil. Aí. Introdução ao tema da aula, né. Então, o que que é a intenção, né? Eu tô essa na preparação dessa aula, aconteceu muitas coisas bacanas, assim, e que aí deixa a gente, né, fervilhando. Vocês vão ver que eu vou estar junto com vocês aqui curtindo a aula também, porque muitas coisas, exotéricas aconteceram para a gente poder chegar aqui nesse compilado de hoje, né. E o que é a intenção, né? Quando você ouve a palavra intenção, o que vem à sua mente, né? Então a gente vai trazer aqui a definição de intenção, né? A intenção é o direcionamento da nossa energia, aquilo que unifica mente e coração em torno de um propósito. Aqui, ó. Mente e coração em torno de um propósito. É o porquê que dá sentido às nossas escolhas e ações, né? A definição de intenção, da intenção que a gente está falando aqui na aula, né? Qual é a essência, né, dessa intenção? A intenção é como uma semente. Tudo o que você planta dentro de si, com clareza e verdade, se manifesta em forma de frutos na sua vida. Magia, qual é a magia da intenção, né? Ela não é um truque, mas a expressão natural da consciência quando está alinhada ao coração. Olha lá, a gente está falando consciência e coração, e é por aí o segredo do negócio. Tudo que pensamos, sentimos e desejamos com foco e clareza começa a ganhar movimento no campo da criação. Então, a gente inicia aqui dizendo uma coisa, pessoal: a qualidade da intenção das coisas que eu quero para a minha vida está totalmente ligada à coerência entre a minha mente e o meu coração. E a gente tem falado disso em algumas aulas, e hoje a gente vai trazer essa intenção, passeando por isso, para deixar ainda mais cristalino a importância de a gente manter essa coerência entre o que eu penso e o que eu sinto, porque a intenção, ela tem uma qualidade, certo? Então, para que a minha intenção ela possa, digamos assim, expressar exatamente o que eu, entre aspas, quero, é necessário com que tenha essa coerência entre o que eu penso e o que eu sinto, senão o sinal sai com ruído. E aí a gente segue trazendo aqui, como sempre, mas hoje iniciando com o nosso grande professor, que é Jesus Cristo. E com o maior ensinamento, talvez, ou a síntese de todo o ensinamento de Jesus, que é o Sermão da Montanha, né. Nesse Sermão da Montanha, aonde Jesus traz, eu vou ler aqui para a gente não se perder, né. O Sermão da Montanha é considerado o coração do ensinamento do evangelho, né, ou de Jesus. Então o Sermão da Montanha, ele sintetiza como, digamos, o ser humano deveria agir
para que ele entrasse nessa coerência entre mente e coração e pudesse manifestar aquilo que ele diz, né? Vós sois deuses. Mas para que eu possa chegar na criação, digamos, como um pequeno Deus, eu preciso ter esses caminhos da qualidade do que eu penso, do que eu sinto, das minhas emoções, né? O Sermão da Montanha foi um discurso feito diante da multidão, nas colinas próximas ao Mar da Galileia. Ele está ali no livro de Mateus, nos capítulos 5 a 7, onde ele apresentou princípios de vida espiritual e ética. Nesse sermão estão as bem-aventuranças, o chamado à pureza do coração, a compaixão, a não violência e a confiança em Deus. Cadê? Jesus ensina que não basta cumprir rituais ou aparências externas. O que realmente importa é a intenção do coração. Em resumo, o Sermão da Montanha é o convite de Jesus para uma espiritualidade viva interior, onde a fé e a intenção transformam a vida. Então, no Sermão da Montanha, a gente tem uma questão principal, que é o que a gente falou aqui. Eu falei aqui uma frase antes, uma palavra antes, e que eu tenho trabalhado muito ela, que é o visceral, né? Então, quando a gente fala de coerência entre mente e coração, a gente está falando de uma vida com propósito e uma vida com atenção. Atenção no quê? Em nós. Atenção no nosso ser. É isso que quer dizer o visceral, ele tem que estar aqui, sentindo o tempo todo. Porque senão, eu utilizo todos esses ensinamentos, eu vou lá, eu cumpro um ritual, eu faço uma oração, e a gente vai perceber durante a aula como todos os ensinamentos, digamos assim, com essência, eles trazem a informação de que a gente não pode fazer nada no automático. Então, o Sermão da Montanha traz que eu tenha consciência em cada ato da minha vida. Então, a questão da intenção, ou da cocriação, ou da manifestação está na intenção do coração. Isso é muito. Porque se a gente não fizer esse filtro, se a gente não fizer esse filtro, a gente cai muitas vezes no que tem acontecido, o que a gente vê acontecer na internet. Intenção, cocriação, mas qual é a essência que está por trás? Porque por trás de uma cocriação existe um coração. E qual é a qualidade, qual é a essência, qual é o sentimento que eu estou criando? Esse filtro, pessoal, precisa ser muito bem feito. Esse filtro precisa ser muito bem colocado. Por quê? Porque senão a minha cocriação não vai estar alinhada à minha consciência, ao meu propósito ou a Deus, né? Então, seguindo aqui no próximo slide, a gente vai continuar. Não, aqui a gente já vai falar de Buda e a intenção, né? Passando aqui no próximo, Buda, ele vai trazer o seguinte: a mente precede todas as coisas. A mente precede todas as coisas. A intenção é a força sutil que molda o karma. Quando nasce da compaixão e da sabedoria, abre o caminho da libertação interior, né? A intenção é a força sutil que molda o karma. Por quê? Quando eu tenho a intenção através de um propósito, eu vou trabalhando tudo aquilo que eu trago como desafios para o crescimento, né? Então, se eu tiver com a compaixão, com a cabeça ali buscando a sabedoria, essa vai ser a minha libertação interior. Então, a intenção que a gente está trabalhando aqui, ela sempre tem que estar aliada ao coração. Ou, digamos assim, a esse coração cada vez mais limpo, a esse coração cada vez mais manifestando amor, né? No budismo, ela é considerada a raiz da transformação espiritual, pois é da intenção que brotam pensamentos, palavras e ações. Então, antes da manifestação, existe algo por trás. Existe a plantação, existe uma semente. Então, hoje, quando a gente olha na internet, muitas pessoas fazendo um trabalho bonito em relação à cocriação, que você pode manifestar sua realidade, o que eu tenho visto é que as pessoas não estão falando o que você deve fazer antes de resolver criar algo. Como que está essa terra onde eu vou semear? Qual é a qualidade dessa semente? Eu olhei quais são as sementes que não estão boas, eu fiz a separação entre o joio e o trigo que estão no meu coração, porque é a partir
dessa separação e desse filtro que eu realmente vou criar dentro daquilo que é o meu propósito, que é, por exemplo, a liberação do karma, a transformação dos meus desafios, das minhas questões de sombra em luz, né, da minha escuridão em luz. Então, a gente precisa dar um passo atrás. Foi isso que a gente resolveu fazer nessa aula. Por quê? A gente fala, quando a gente olha hoje, a gente fala muito só sobre a criação, só sobre a manifestação, mas precisa de um preparo antes. Então, Jesus, ele foi o grande sintetizador. Buda foi um desses que trouxe uma parte da verdade também, né? Então, a intenção, em sânscrito, ela quer dizer, é a palavra que define a intenção, é sankalpa, né? Que quer dizer o quê? É mais do que um simples desejo, é um propósito profundo da alma, um voto silencioso de viver em coerência com a verdade essencial. Sankalpa, né? Então aqui quando a gente fala que ela é mais do que um desejo, a gente já descola um pouco dessa questão toda da manifestação, que a gente conheceu com o segredo, do que eu quero, carro, casa, apartamento, e tá, como diz o Hélio Couto, para partir de um propósito profundo da alma. É isso que a gente trabalha aqui, né? A escola, a jornada da consciência, a gente passa por todos esses caminhos para que a gente encontre qual é o nosso propósito, qual é a essência da nossa alma, e cada um dentro do seu caminho poder criar a sua realidade e, de alguma maneira, impactar positivamente o mundo que vive, né? Assim, a intenção não é apenas um ponto de partida, mas a matriz invisível que dá forma ao nosso destino. Deu para compreender nessa frase aqui o que eu quis dizer? Então, a gente não pode colocar a intenção ou a questão da cocriação, uma palavra que é muito colocada hoje, como uma partida. Não, ela tem que estar antes dela. A gente tem que prestar atenção qual é a matriz que vai dar a qualidade da minha manifestação, porque é isso que vai dizer qual vai ser o destino da minha vida. Deixa eu só ver se eu anotei aqui. A manifestação, ela parte da alma. E mais uma vez aqui, ó, o Buda também traz a mesma coisa que Jesus coloca lá no Sermão da Montanha, que é a intenção do coração, na verdade essencial. Vocês conseguem compreender aqui essa parte de que a gente está falando de Buda e Jesus? Nós não estamos falando aqui, né, de alguém que está vendendo curso na internet. Vamos lá, seguindo. E aí, cadê? A gente vai chegar numa outra ferramenta, que é o seguinte, que é a Kabbalah e a intenção. Acho que tem gente que fala Kabbalah, tem gente que fala Kabbalah, né? E aqui na Kabbalah, vamos lá pro slide que é onde a gente vai falar sobre a intenção, a gente vai falar um pouquinho sobre o que é a Kabbalah, né? Que é a tradição mística do judaísmo, que busca desvendar os segredos da criação e a relação entre o humano e o divino. Um de seus princípios centrais é o Kavaná, a intenção profunda do quê? Do coração. Então, a Cabala, ou a Kabbalah, a gente vai trazer de novo a questão do quê? Da intenção. Do que eu vou criar, mas de que perspectiva que eu vou criar, né? Porque na perspectiva cabalística, não são as palavras ou os rituais que por si só produzem transformação, mas sim a consciência que os anima. A força está na direção interior, na intenção que dá vida ao gesto e sentido à prática. E aqui no Kavaná tem uma coisa muito que a gente pode falar, primeiro que é assim, os judeus conhecem das coisas, né? Porque eles manifestam a prosperidade e a abundância talvez como nenhum outro povo da terra, certo? Então, eles conhecem algum segredo que eles fazem com que as coisas se manifestem. E aí tem um outro detalhe. No Kavaná, uma das, ou digamos assim, o carro-chefe, o pilar é a meditação. A meditação, ela vai te trazer exatamente para a perspectiva certa que ela está além do ritual. Por quê? Quando você trabalha a meditação na questão da Cabala, a gente está fazendo isso, e principalmente aqui através dessa palavra aqui, ó, do Kavaná, é para eu sair do automatismo dos rituais. Então, o que acontece? Ali não vai funcionar só dentro do templo. Quando a gente tem o foco na positividade, que é um dos fundamentos do Kavaná, eu estou fazendo com que eu saia do automatismo só do ritual ou das palavras de uma oração, digamos, automática, para eu ter o foco certo daquilo que eu quero.
E aí eu vou trabalhar o meu coração, eu vou trabalhar a minha consciência, que é o que vai animar toda essa manifestação na minha vida. Então a gente quis trazer essa questão da cabala, por quê? Os judeus, eles manifestam isso de uma forma muito forte. Um povo que foi oprimido, um povo pequeno, e que hoje detém um poder muito grande, né? Assim, a verdadeira magia não reside na forma externa, mas na intenção que abre os canais espirituais e orienta a energia criadora. Tudo que a gente tem falado até aqui, pessoal, a gente está trazendo vários conceitos para a gente entender que a concentração mental em tudo que a gente vai fazer é o grande segredo para eu não me dispersar naquilo que eu quero para a minha vida. Então, nessa prática do Kavaná, a gente quer dizer literalmente sair do automático. Isso o Dr. Joe Dispenza fala, isso o professor Hélio Couto fala, isso o Amit Goswami fala, isso Jesus fala, isso Buda fala. Então, a questão quando a gente fala sair do automático, a gente só faz isso com a atenção plena dentro de nós, que é onde vão estar tudo aquilo que a gente vai precisar separar entre o que é bom e o que é ruim, para que eu possa manifestar uma boa colheita. Né? Então, essa é a grande intenção dessa aula. A gente está trazendo vários conceitos, e aí no final a gente sempre amarra tudo, para a gente ter a consciência do que é sair do automático. Então, essas informações são informações antigas, certo? Nós estamos falando aqui do Velho Testamento, do Novo Testamento, basicamente do Evangelho, e antes mesmo ali, quando a gente fala de Buda. Então, a gente está falando da essência. Nós estamos falando da onde surgiu tudo que é dito hoje, pessoal. Nada do que é dito hoje nesses conhecimentos que a gente busca de desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, expansão da consciência, ninguém inventou nada. Tudo isso vem daqui. Algumas pessoas utilizam esse ensinamento para ficar numa parte só, e outras aprofundam. E a gente vai trazer aqui quem são essas pessoas que aprofundam, né? Então, passando para o próximo slide, a gente vai trazer aqui uma pessoa que é conhecida, né, de grande parte aqui é, das pessoas que estão aqui, mas o pessoal que está no caminho da espiritualidade e autodesenvolvimento conhece o professor Hélio Couto, e ele é um cara diferente, né? Então, o professor Hélio Couto, vamos lá, é, ele é um pesquisador, escritor e palestrante brasileiro, né? Ele é reconhecido por integrar a psicologia, a física quântica, a filosofia e espiritualidade em uma visão unificada do ser humano, né? Então, o professor Hélio Couto, ele é o criador da metodologia da ressonância harmônica. A ressonância harmônica, inclusive, eu faço a ressonância harmônica, né? Eu estou na quarta onda da ressonância harmônica. Para você fazer o trabalho dele, você tem que passar pelo caminho das palestras, ler o livro dele. E eu utilizo muito o trabalho do Hélio Couto no meu dia a dia. E por quê? Né? Aqui, ó, ele investiga como a mente, as emoções e a energia influenciam a construção da realidade. O seu trabalho tem como foco o autodesenvolvimento e a expansão da consciência, mostrando caminhos para alinhar pensamentos, sentimentos e intenções. Então, o Hélio Couto, ele funciona muito para mim, né? Eu digo no dia a dia, como pessoa, porque ele trabalha muito a questão da autossabotagem. E aí é onde a gente precisa começar a fazer a separação do joio e do trigo dos meus pensamentos. O que é que vai me levar para um caminho de consciência e o que é aquilo que é um sabotador que vai querer me deixar, muitas vezes, aquele ruído do ego que vai me deixar onde eu estou. Então, o professor Hélio Couto, ele fala muito sobre os autossabotadores e que, inevitavelmente, para que a gente possa desenvolver uma consciência, a gente precisa ter aquela metacognição, que é observar os pensamentos, e quando surgir um pensamento autossabotador, eu preciso dizer a palavra cancelo ou cancelado, verbalmente ou mentalmente. Esse é um grande exercício, pessoal. E aqui eu sempre trago questões que eu faço na prática. Por quê? O professor Hélio Couto, ele tem várias reprogramações gratuitas no YouTube, no Spotify, e eu ouço todo dia, eu ouço na academia,
a reprogramação mental do Hélio Couto. Por quê? Eu, Igor, me observando ao longo desses, né, dos anos que eu estou estudando, buscando, eu percebo que o meu grande problema são os autossabotadores. Eu tenho autossabotadores ali profundos, amarrados em mim. Então eu vejo nessa ferramenta dele, quando eu ouço, e ela é para o subconsciente, então eu posso ouvir a reprogramação dormindo. Eu posso ouvir a reprogramação na academia, como eu faço. Por quê? Ela vai te dar a informação e essa informação vai fazer com que no momento que você tenha no momento que você tenha um pensamento, você identifica. E aí eu sempre brinco com as pessoas, né? A gente percebe que está mudando quando a gente começa a ter esse diálogo da gente com a gente mesmo. E a gente começa a brincar com o autossabotador, a gente começa a brincar com essa coisa que não vai hoje para academia porque já foi ontem, descansa um pouco mais que você vai ter um dia de trabalho profundo, longo, né? Tudo isso são autossabotadores. Então o professor Hélio Couto, ele traz um foco muito grande nessa questão, que antes de eu criar, eu preciso dominar os meus autossabotadores, ou identificá-los. Então, esse exercício do cancela ou cancelado, ele é um exercício simples, mas como aquele da gratidão, ele faz toda a diferença, porque eu começo a ficar consciente dos meus pensamentos. Então, durante ali a reprogramação mental, é muito comum com que você pesque determinadas frases. E aí eu percebo que quando eu presto atenção numa frase da reprogramação, é aquilo que eu preciso olhar durante o dia, porque é aquilo que eu estou precisando transformar. Então, eu utilizo a reprogramação do Hélio Couto para isso, para poder ser um alerta, né, para o meu subconsciente, de quando isso vem para o consciente como um pensamento, opa, peraí, cancelo, isso aí não tem nada a ver com o que eu quero. Isso é o que funciona para mim, porque eu sei o tamanho dos autossabotadores que eu tenho, né? Então, para o professor Hélio Couto, a realidade é moldada por uma intenção clara e consciente, potencializada por emoções positivas e crenças fortalecedoras. A gente começou com o Hélio Couto aqui. E o Hélio Couto não é uma questão fácil de você lidar, não é uma pessoa que você vai olhar de primeira e vai. Eu demorei para ouvir falar, eu já ouvia muito, mas para me aprofundar, por quê? Porque é uma questão que ela é profunda. É a mesma coisa que você vai estudar o Evangelho, e a gente estava falando um pouco aqui antes, estava conversando com o Raimundo. Se eu olhar e ler o Evangelho como um livro de história, eu vou ter uma visão. Vou ter algum ensinamento? Vou. Mas eu não vou entender o que está por trás, qual é o simbolismo, o que aquilo quer dizer como essência. E para essas pessoas que a gente está começando a falar a partir de agora, pessoal, a gente fala de essência, a gente fala de profundidade. Então, o segredo hoje, o grande negócio está aqui, existe um excesso de informação. O excesso é onde está a distração. Nós precisamos buscar no que está profundo e escasso. Esses ensinamentos são escassos. O que que eu quero dizer com escasso? Quero dizer que ele não está aqui, ó, na superfície. A gente precisa mergulhar um pouco mais, né? Então, vamos lá. Passando por próximo, a gente vai trazer uma. Deixa eu ver se ainda tem algum outro. A gente vai trazer um que, para mim, é um dos mais difíceis de eu poder acessar as informações dele, que é o de Deepak Chopra. Né? O Deepak Chopra, ele é um indiano, né? Nasceu lá em 1946. Ele é médico, escritor, palestrante de renome internacional. Acho que todo mundo aqui conhece ele, né? Ele é reconhecido como uma das principais referências em medicina integrativa e espiritualidade, medicina ayurvédica, né? E ele traz já um conceito que não é só da questão, ele não vai falar da mente, das emoções, da espiritualidade, ele já traz o corpo como uma peça fundamental nesse processo, né? Então, os ensinamentos deles, ele estabelece uma ponte entre ciência, mente e consciente, propondo uma visão de saúde e bem-estar que integra físico, emocional e espiritual. Então, na medicina ayurvédica, ele vai trazer várias informações ali de como o nosso corpo necessita também estar pronto para que ele sustente a transformação que eu quero fazer, né? Então, se eu não cuido do corpo, que também é o meu espírito aqui, digamos, na maior materialidade que ele pode experimentar, o corpo ainda é o espírito, né, materializado, é, eu não vou conseguir fazer o meu caminho. Por quê? Eu conheço várias pessoas que vão lá e falam, ah, Igor, eu vou mudar, eu já entendi, tal, pá, pá, amanhã a coluna está travada.
no outro dia é o estômago, no outro dia é o joelho. E aí, com dor, com o nosso sistema, com o nosso corpo, com a nossa fisiologia funcionando de uma maneira desequilibrada, não tem como a gente sustentar um pensamento equilibrado, saudável, um bom humor. Vocês concordam comigo que é muito difícil, né? Então hoje, por exemplo, eu tô com a minha garganta aqui, falo mais que a boca, né? Então, esse tempo de calor e frio, eu tô com a minha garganta aqui. Então, eu não tô no meu 100%, eu tô fazendo uma força para estar aqui. Então eu preciso olhar com mais carinho como eu preciso cuidar dessa parte do meu corpo para que eu possa manifestar aquilo que eu desejo da melhor forma possível, né. Então, ele é autor de obras consagradas, entre elas 7 leis espirituais do sucesso. Ele ensina que uma intenção clara, quando alinhado à essência do ser, não apenas orienta nossas escolhas, mas coloca em movimento forças criativas do universo, né. Então, seguindo, a gente vai chegar, cadê? Já passou aqui. Então, para de Deepak Chopra, a intenção é uma força fundamental que move o universo. Quando formulada com clareza e desapego, essa palavra é muito importante. Desapego, ela cria as condições para que a realidade se organize em torno dela. A lei da intenção e do desejo ensina que a energia segue o foco da consciência, que a energia segue o foco da consciência, convertendo pensamentos e sentimentos em experiências tangíveis. Aonde está a minha atenção, ali está a minha energia. A gente nunca pode esquecer disso. Nessa perspectiva, a verdadeira magia não reside no acaso ou em rituais externos, mas na intenção consciente, aquela que nasce do alinhamento entre mente, coração e espírito. Vocês perceberam uma coisa até aqui? Que eu percebi conforme eu fui olhando, tudo isso. Não parece que eles estudaram tudo a mesma coisa? Não parece que, né, quando a gente fala assim, ó, do a questão aqui não está em rituais externos. Aí fala: "Pô, Igor, mas eu li isso no site no slide da Cabala". Pô, mas o Buda também falou disso. Vocês percebem que parece que eles pegaram no mesmo lugar essas informações? Porque eles pegaram, que literalmente eles pegaram. Então, é isso que eu queria falar, pessoal. Existem algumas pessoas, pouquíssimas pessoas, que conseguem sintetizar isso de uma maneira real. E aí a gente vai falar um pouco no final sobre essas pessoas, né. Por quê? Vocês comecem a perceber como os ensinamentos, eles mais ou menos se repetem, mas o Deepak Chopra vai trazer a questão da Ayurveda, no Kabbalah a gente vai trazer a intenção, a meditação, o foco concentrado. No Hélio Couto ele vai trazer os autossabotadores, que é a limpeza do meu coração, né, o joio, o trigo, o que eu preciso trabalhar dentro de mim para poder manifestar. Vocês percebem como basicamente é a mesma coisa, mas que cada um tem um foco, né? Assim, a magia está na intenção, porque tudo aquilo que direcionamos com clareza, presença e fé se manifesta na vida, revelando o poder criador da consciência em harmonia com o universo. Vamos lá. E agora a gente chega aqui numa das pessoas que eu mais tenho dado uma olhadinha com calma. Esse é fera. E eu vou dizer para vocês uma experiência minha com essa figura aí. Cadê? Aqui, achei. Então vamos lá. Neville Goddard, ou Neville Goddard, né? Cada um fala de um jeito, né? Mas geralmente o pessoal fala Neville Goddard, né? Ele nasceu em 1905, né? Morreu em 72. Ele foi um influente místico. Pessoal, vocês conheciam ele? Então, só levanta a mão aí, eu dou um joinha, pessoal. Vocês conheciam ele? A Renata falou que não. Deixa eu ver quem mais aqui. Eu acho que alguém conhecia ele? O Jefferson falou que não. O Júnior tá aqui também não. Raimundo, você conhecia ele? Raimundo também não. Então, há pouco tempo também eu não conhecia essa figura. E a gente vai estudar muito dele junto, porque ele é diferenciado, né? Ele foi um influente místico, autor e palestrante nascido em Barbados, na ilha de Barbados. Reconhecido por suas interpretações, aqui ó, esotéricas da Bíblia, e por enfatizar o poder da imaginação na criação da realidade. Goddard tornou-se uma figura central no movimento do novo pensamento no século XX. Olha só, interpretações esotéricas da Bíblia.
Formação e influências espirituais. Aos 17 anos, Neville mudou-se para Nova York para estudar teatro e iniciou sua carreira como bailarino. Durante uma turnê na Inglaterra, conheceu o Arthur Begbie, né, e que não era um cara muito bom das ideias, não, que o introduziu ao mundo do psiquismo e da pesquisa espiritual. Em 29, ele começou a estudar com Abdullah, um rabino etíope que lhe ensinou o quê? A Kabbalah, o hebraico e interpretações ocultas da Bíblia. Aqui que está o segredo do negócio. Eu demorei, hein, para entender algumas coisas. Em 1938, o Neville iniciou suas palestras em Nova York. Posteriormente, fixou-se em Los Angeles, onde ministrou conferências e teve um programa de televisão na década de 50. Vocês percebem que ele começa a fazer o trabalho dele também depois de muito tempo? E aqui ele trabalhava os temas esotéricos baseado na interpretação da Bíblia. Ele é uma das pessoas que, digamos, começou esse trabalho de mentalização, imaginação e cocriação. Talvez tenha sido um dos primeiros a trabalhar sobre isso. E quando eu comecei a estudar a obra dele, no primeiro momento, eu não sabia que ele tinha estudado com o Abdullah. Esse Abdullah é um ser que estava, digamos, manifestado naquele momento. Era um cara que pouca gente conhecia. Tem fotos dele na internet, se você colocar o nome do Neville Goddard com ele, mas é uma pessoa que veio de uma maneira muito mística. E ele influenciou duas pessoas que influenciaram diretamente Joe Dispenza, Craig Braden, Bruce Lipton. Acredito que o próprio Amit deve conhecer muito ele e o professor Hélio Couto também. E aí, seguindo, a gente vai falar um pouquinho mais. Cadê? Nos livros dele, como Sentimento é o Segredo e A Lei e a Promessa, seguem influenciando buscadores do autodesenvolvimento e da espiritualidade. O conceito central, o conceito central da obra do Neville Goddard é a lei da assunção. Eu também não conhecia a lei da assunção. Aquilo que você assume internamente como verdadeiro se torna realidade. A lei da assunção, o que, que é? O que eu coloco na minha cabeça como imaginação, é isso que você se torna, que ele chama de lei da assunção. Para ele, a imaginação, quando orientada pela intenção clara e sustentada pela fé, não é fantasia, mas a força que estrutura a realidade. O mundo externo não é causa, mas reflexo, um espelho daquilo que projetamos no íntimo da consciência. Assim, a intenção aliada à imaginação não é apenas um exercício mental, mas o próprio ato criador da vida. E aí, o dele já acabou, né? Passa para o próximo, por favor. E aqui eu só queria falar uma coisa para vocês, antes de falar do Dr. Joseph Murphy, que eu peguei e fiz o seguinte, pessoal. Lembra que eu falei que tudo que eu trago aqui para vocês de exercício eu faço antes, né? Eu fiz a oração de Jabes, aí a questão do agradecimento, e aí eu peguei os ensinamentos do Neville Goddard, eu olhei da onde vinha aquilo, aí ele falou, pô, o trabalho dele é baseado na interpretação esotérica da Bíblia. Aí eu falei assim, bom, é por aí que eu estou tentando entender o mundo hoje. E aí ele tem vários exercícios. Eu comecei a fazer o quê? Eu peguei depois da última aula, antes da última aula até, que a gente já começou no começo de agosto a preparar essa aqui também. Eu comecei a fazer os exercícios de meditação dele. E aí, aqui é uma coisa particular, tá, pessoal? O que que eu peguei e fiz? Falei, vamos ver se tudo isso funciona, né? Aí eu fiz o seguinte, continuei fazendo a oração de Jabes, continuei fazendo a minha sequência dos números Grabovoi, que é uma coisa que eu gosto muito, e eu coloquei a meditação dele, muito parecida com o que eu fazia com o Dr. Joe Dispenza, só que aí eu dei uma pitadinha de sal, né, da informação dele. E aí, pessoal, eu tive duas intenções claras, eu trabalhei, falei, qual é a minha intenção clara? Como que eu poderia ver manifestado isso aqui que ele faz? Aí eu tinha duas intenções. Eu falei assim, a intenção era que no dia 31 de agosto, no último dia do mês, eu teria 10 novos pacientes naquele mês, 10 novos pacientes, e que aquele mês seria o melhor mês desde quando eu me assumi como terapeuta de vez, que seria o mês de maior sucesso, né? E que eu ganharia tanto ou mais, né? Vou preservar os valores aqui.
E o que que eu fiz? Todo santo dia eu comecei a fazer isso, todo santo dia. Mas aí que tá, a principal coisa que eu percebi é a mesma coisa que o Hélio Couto falava, que era o seguinte: esquece o resultado, faz hoje, trabalha hoje. Então, começou a movimentar, e chegava um paciente, depois chegava a mulher, o filho, não sei o quê, e eu fui indo, e eu não me liguei nisso. Só que a minha intenção era 31/8 chegar assim. E eu peguei, e hoje, durante, o dia, finalizando a aula, eu peguei e tá, né, aqui anotado, onde eu tenho as minhas anotações, é, modernas aqui, né, onde tenho os meus pacientes aqui, ó, tá vendo? Dá até vergonha de mostrar. Eu peguei comecei a contar as pessoas que entraram no mês. Daniele, Ana, Maria Luísa, Silvio, Cris, Duda, Patrícia, Ana, Carla, Juliana, Ângelo. Quantos você acha que entraram no mês? 10. 10. Aí eu olhei e falei: "Rapaz, esse negócio funciona". Aí eu peguei, falei: "Vou entrar no meu extrato, vou fechar o mês como um bom contador". Já estava atrasado, né, tinha que ter fechado antes. Pessoal, e aconteceu exatamente aquilo que eu tinha intencionado. Foi o melhor mês desde que eu me assumi, né, me assumi, né, virei terapeuta de vez, falando financeiramente mesmo, né. E isso, eh, me deu um start, assim, por quê? Aí você fala assim: "Ah, Igor, mas então você estava fazendo isso focado no material?". Não, porque a intenção era eu poder ter conforto e tranquilidade para continuar fazendo meus estudos, para continuar podendo fazer, as minhas questões com calma e equilíbrio. Você entende? Então a gente precisa manifestar na matéria para que a gente tenha a tranquilidade de poder comprar materiais, de poder dar conforto para as pessoas que você ama, de poder ter tranquilidade de estudar. Então, isso tudo acontece quando o propósito e a essência vem do coração. O fim não era a matéria, o fim era Deus. Por quê? Quando eu fazia a oração junto, eu pedia que Deus me desse a possibilidade de aumentar o meu ministério para falar em nome dele. E o que que isso quer dizer? Com que eu pudesse atender cada vez mais pessoas e ajudar cada vez mais pessoas. Esse era o meu propósito real. E de alguma forma, o universo entendeu que o meu propósito era real e me trouxe isso de volta. Então isso nós podemos manifestar em qualquer parte da nossa vida. E eu falo para vocês que eu pratico as coisas. E é a partir desse vocês estão me vendo, pessoal? Vocês estão me vendo? Ah, tinha dado uma parada aqui. E é a partir desse potencial, pessoal, que a minha vida começa a se manifestar, que a vida começa a entrar. Então, no final da aula, eu vou dizer para vocês quais são os próximos passos que a gente vai trabalhar aqui na escola, para que a gente possa sentir isso na prática. Como que eu descobri? Fazendo. É o que o Hélio Couto fala, a gente precisa pagar o preço, nem que seja uma visualização. Então, eu hoje entendi que eu necessito pagar o preço diário da disciplina para conseguir o que eu quero. Por quê? Porque eu sei o tamanho dos meus autossabotadores, entende? Eu sei o tamanho das coisas que eu tenho dentro de mim, então eu preciso fazer tudo isso. Então, o que eu digo para vocês é, se a gente fizer juntos tudo isso que a gente conversa aqui, cada um de vocês vai manifestar aquilo que vocês quiserem, seja uma saúde plena, a restabelecimento da saúde, seja manifestar um um emprego novo que você quer. E isso a gente fez aqui alguns testes e 2 pessoas durante o mês conseguiram isso. Seja o restabelecimento de um relacionamento equilibrado com pessoas da sua família que você gosta. Então serve para tudo, quando a intenção está num propósito superior.
Para isso eu preciso identificar o que está preso dentro do meu coração, porque se eu manifesto através do coração, automaticamente eu tenho que fazer aquilo com que o pai João faz, parecendo uma vitrola engasgada. Meu filho, no coração só devemos guardar coisa boa. Eu falei, caramba, o pai João é um físico também, porque ele só fala isso, ele só fala, com fé e amor a gente resolve a vida, e que no coração a gente só deve guardar coisa boa. Dentro da simplicidade dele, ele fala todo esse negócio aqui também, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o Joseph Murphy, que também era uma pessoa desconhecida até pouco tempo atrás. E aí, tem uma coisa interessante. O Joseph Murphy, ele também foi um aluno do tal do Etíope Abdullah. Olha que interessante. E olha quando ele nasceu, gente. 1898. Vocês perceberam uma questão? Que a gente retrocedeu um pouquinho no tempo. A gente falou muito de. A gente falou do Hélio Couto, que é mais atual, mas a gente fala muito do Joe Dispenza, falamos muito do Amit Goswami, falamos da doutora Márcia, lembra? São pessoas mais contemporâneas. Aqui, pessoal, a gente está indo aonde esse pessoal bebeu da fonte. O Dr. Joe Dispenza não inventou aquilo tudo do nada. Então, essas pessoas que a gente está dizendo aqui foram os que inspiraram esses da nova era que fazem um trabalho bacana. E aonde essas figuras aqui aprenderam? Não existia internet nem nessa época aqui, não existia nada. Esse pessoal fazia fita, gravava, escrevia. Eles foram buscar na Bíblia, no Evangelho, na interpretação esotérica. O tal do Abdullah era um rabino etíope e tinha uma interpretação da Cabala e dos ensinamentos esotéricos da Bíblia. Você entende como ali está a síntese de muita coisa quando a gente olha com cuidado? Então, quem foi o Joseph Murphy? Ele nasceu em 1898 na Irlanda e faleceu em 81 nos Estados Unidos. Ele foi um escritor, filósofo e um ministro religioso, reconhecido mundialmente por seus ensinamentos sobre o poder da mente subconsciente. Autor de mais de 30 livros, sendo o mais famoso O Poder do Subconsciente. Ele foi lançado esse livro em 1963. 63. Ele estava falando do poder do subconsciente, traduzido para dezenas de idiomas e lido por milhões de pessoas. Ele defendia que a mente subconsciente é um campo fértil, onde tudo que pensamos e sentimos intensamente se transforma em realidade. Qual é o principal trabalho do professor Hélio Couto? Acessar o subconsciente, limpar os autossabotadores para manifestar. Qual é o trabalho do Dr. Joe Dispenza? Meditar até você acessar o sistema operacional, que é o subconsciente, limpar e manifestar. O velhinho Dr. Joseph Murphy falava isso em 1963. Defendia que a mente subconsciente é um campo fértil. Para ele, a intenção clara, quando impressa no subconsciente através da fé, da visualização e repetição mental, torna-se o motor da criação. A repetição mental é o que vai sobrepor aos nossos traumas, às nossas dores, às nossas autossabotagens, que é tudo aquilo que impediu a gente de se manifestar até hoje. Joseph mostra que as crenças, os pensamentos dominantes e as emoções moldam diretamente nossas experiências da vida. Mas sabe qual é o mais interessante, pessoal? Olha só, ele lançou esse livro em 1963, né? Ele nasceu em 1898. Todas essas pessoas que a gente falou até agora só começaram a fazer o trabalho deles, só expandir a consciência deles, só acessaram o mestre deles depois dos 40, 50 anos, pessoal. Ninguém aqui tá velho. Ninguém aqui tá fora do tempo, entende? A gente precisa se desconectar dessa questão hoje que a gente vê na internet com é, influência com 25 anos, milionário, mostrando carro, Porsche, apartamento. Esquece disso, pessoal. O segredo não está aí. O segredo está em a gente manifestar, sim, uma vida abundante e próspera dentro de nós. É uma frequência. Essas pessoas só acessaram a abundância e a prosperidade depois de velhos, digamos assim. Por quê? É necessário com que a gente passe pelo tempo da vida para desenvolver a consciência. É igual a borboleta que só sai do casulo na hora que a asa está pronta para voar. E hoje, através dessa questão do excesso de informação,
né, da questão só da abundância, da prosperidade material, que as pessoas têm que se manifestar tudo com 20, 25 anos, estão tirando todas as pessoas da essência, da profundidade. As pessoas estão utilizando esses jovens como uma grande massa de manobra para manter a consciência deles presa na matéria, quando a cocriação real parte disso aqui, pessoal, do interno, da consciência, do coração, do que perdura. E aí a gente seguindo, a gente traz a conexão com o tema da aula, né, que é a magia está na intenção. O Dr. Joseph Murphy ensinava que a verdadeira transformação não depende do acaso nem de forças externas, mais uma vez, mas da intenção consciente direcionada ao subconsciente. O ato mágico acontece quando unimos clareza de intenção, mais emoção, mais fé, ativando as leis mentais e espirituais que regem a vida. Assim como na magia, o que importa não é o ritual em si, mas a intenção que o sustenta. O que você grava no subconsciente com fé e emoção se manifesta inevitavelmente na sua vida. O que você acredita, o que você pensa todo dia, o que você acredita de você mesmo, vai topar com você em algum momento da sua vida. Então é só quando a gente acredita e tem fé nisso, que eu só troco a polaridade, porque se eu trouxe a escassez, a dor, a crença, coisas ruins, concorda que é só mudar a chave? Só que para mudar a chave, traz uma questão primordial, que é eu trabalhar na verdade visceral. Qual é a verdade visceral? A que está dentro de mim, eu aceitar quem eu sou. Eu aceitar minhas dificuldades, eu aceitar aquilo que não é bom, eu aceitar meu monstro, a minha sombra, porque é só a partir dessa aceitação que eu entendo que aquilo fez parte do meu aprendizado e eu dou o próximo passo, que é ter uma intenção clara, me sentir como aquilo que eu já quero e ter fé. A fé é o grande é a grande gasolina para fazer todo esse motor funcionar. E aí, seguindo, a gente vai vir falar sobre um outro conceito aqui. Pessoal, eu peço para vocês só um pouquinho de paciência, que hoje a gente trouxe muitos conceitos aqui, mas que vocês vão entender o porquê, que é o Wayne Dyer, né? Então, vamos lá. O Wayne Dyer e o poder da intenção. Ele nasceu em 1940, olha só, morreu em 1915, nasceu nos Estados Unidos, ele enfrentou uma infância marcada por desafios, passando parte dela em orfanatos, lares adotivos, superou as dificuldades, formou-se em psicologia e iniciou sua carreira como professor universitário. Tornou-se reconhecido mundialmente como autor e palestrante de autodesenvolvimento. Então, que ele integrava a psicologia, a filosofia e a espiritualidade, né? A obra mais influente dele foi O Poder da Intenção. Tudo começa na intenção, desde lá de Jesus, né? E mostra como a mente, quando alinhada à intenção e à consciência universal, pode transformar profundamente a vida. Para Dier, a verdadeira magia não está em fatores externos, mais uma vez, né? Mas na intenção consciente que cada pessoa coloca em suas ações, mostrando que criar e transformar começa no interior. Mais uma vez, parece que a gente está falando da mesma coisa, né? Beberam do mesmo lugar. E aqui a gente vai trazer a nossa última referência, que é o casal Esther e Jerry Hicks, né? Que eu também não conhecia. E eles já trazem um trabalho muito mais espiritual. Por quê? Toda a obra deles, né? Mas principalmente da Esther, que é a mulher, ela canaliza essa obra. Né? Então, a Esther e o Jerry eram casados e trabalharam juntos para divulgar os ensinamentos de Abraham. Abraham era um guia espiritual de Esther, que só se manifestou quando ela tinha 35 anos. Né? Então, o Jerry ele não acreditava em nada da espiritualidade. Não, na verdade, ele acreditava na espiritualidade e a Esther não acreditava em nada. Era diferente. Ele tentava levar ela para o mundo da espiritualidade, levando ela em algumas pessoas, e ele levou ela até uma mulher que incorporava uma consciência e dava orientações. E lá, essa consciência se manifesta através dela, e ela nunca tinha tido nenhum contato. E aí, a partir daquele momento, o marido começa a trabalhar na divulgação do trabalho do Abraham, que era uma consciência, um espírito ali acoplado nela. Né? E aí eles foram fazendo palestras, seminários, publicações. Em 89, eles passaram a ministrar palestras e seminários pelo mundo, compartilhando os ensinamentos do Abraham e tornando-os amplamente conhecidos. A filosofia que desenvolveram
se baseia nas mensagens e orientações práticas sobre como manifestar desejos e viver em alinhamento com a verdadeira essência. Juntos eles publicaram mais de 600 obras, né, livros, CDs e vídeos, e são reconhecidos internacionalmente pelo impacto de suas ideias no autodesenvolvimento e na espiritualidade. Então, no livro Peça e Será Atendido, os autores mostram que focar na falta atrai mais falta, enquanto a intenção consciente aliada aos nossos desejos cria condições para que eles se manifestem. O livro ensina a transformar pensamentos negativos em otimismo, coragem e alegria, com aplicação prática em áreas como saúde, finanças, autoestima e relacionamentos. Aqui, pessoal, tem uma questão muito, eu não sei se vocês perceberam, mas que, né, eu só vou terminar aqui, né, que assim a verdadeira magia está em identificar nossos sonhos e direcionar a energia da consciência para torná-los realidade. Vocês perceberam uma coisa, pessoal? Em todas essas referências que a gente trouxe até agora, nenhuma delas focava no entendimento da dor, do trauma, não iam buscar lá atrás os entendimentos das questões, eles estavam focados no agora e no que você queria para frente. É uma outra perspectiva, que a gente pode chamar dessa psicologia espiritual, de focar no que eu quero e não naquilo que aconteceu comigo. E eu sou dessa visão, eu sou dessa opinião, que não adianta eu só ficar falando, olhando para as minhas dores, porque eu vou arranjar justificativa para tudo. Todo mundo aqui sofreu. Todo mundo teve uma vida difícil, né? Acho que ninguém aqui nasceu em berço de ouro. Eu digo que não teve problemas na vida no sentido de, né, ter que batalhar até hoje. Então, todo mundo vai ter uma justificativa para ficar onde está. Agora, se eu não olhar para onde eu quero, que é aqui, ó, identificar os meus sonhos e direcionar a energia da consciência para torná-los realidade, a minha vida não sai do lugar. Então, deixa eu ver só se tem mais uma página sobre eles. Não, das dúvidas e perguntas. Mas antes das dúvidas e perguntas, pessoal, né, essa aula, ela, ela tem um objetivo principal, eu vou trazer aqui agora uma síntese minha, né, sobre tudo isso que a gente falou aqui agora. Que é o seguinte, essa aula, ela foi densa de informações, vocês concordam comigo? Coisas novas para mim também, acredito que para todos vocês, né, informações que a gente não aprofundou, porque são sementes que a gente está plantando e que a gente vai regar juntos. É isso que eu queria que vocês entendessem. A gente vai regar essas sementes juntos. Por quê? Quando a gente fala desses conceitos, desses autores que muitas vezes a gente não conhece, que a gente está fazendo? Dando possibilidade de criar novas conexões, de expandir a nossa consciência e de buscar na fonte. E na fonte, é na fonte mesmo, porque todo mundo que trabalha com isso hoje, muitos deles beberam do trabalho dessas pessoas, né? Então, essa aula, ela nos conecta, pessoal, ao padrão do novo ser humano. Por quê? Lá em Jesus, há mais de 2000 anos atrás, ele trouxe o conceito e o modelo através do evangelho, dos ensinamentos dele, de como deveria ser o novo ser humano. Porque ali já estava no final de uma grande era para a gente chegar na transição planetária. Então ele nos deu o modelo, é assim que vocês têm que fazer. E essas pessoas que acessaram esses ensinamentos entenderam o ensinamento esotérico e os segredos por trás da palavra de Jesus e não só a historinha ou a parábola. Então, quando a gente começa lá em 2000 anos atrás, Jesus estava preparando essa transição planetária. Então, tudo isso que a gente está falando aqui é um padrão do novo ser humano. E qual é o padrão do novo ser humano, da nova Terra, da nova era, da quinta dimensão? É ser totalmente responsável pela sua vida, soltar vitimismo, soltar o trauma, soltar tudo aquilo que a gente já passou, porque hoje nós somos a síntese de toda a história espiritual que nós temos na Terra. E hoje nós temos a síntese de todos os ensinamentos que foram trazidos na Terra por todas essas consciências que a gente falou até hoje. Então, hoje nós trouxemos Buda e Jesus, nós vamos falar de Jesus. Jesus sintetizou tudo que esses
seres antes dele trouxeram. E a partir dali, os outros vieram traduzindo, alguns em cada um com uma visão mais oriental, outra mais ocidental, o outro trabalhando a oração, o outro trabalhando a meditação. Então, hoje, esse momento que a gente está vivendo é uma síntese de um ciclo. E esse ciclo não é só planetário, mas é individual. Então, o padrão de que eu sou um pequeno Deus, de que eu sou o criador da minha realidade, é o padrão do mundo espiritual a partir da quinta dimensão, onde cada um tem a responsabilidade por si. Compreende? A gente fica independente, porque a gente entende o funcionamento. É essa a grande intenção dessas pessoas. Não é só manifestar aquilo que você quer para você ter uma. Não, é no propósito, é na essência, é no amor, é na fé, é na compaixão. Porque essa vida, ela é literalmente a síntese de toda a nossa história espiritual. E Jesus, através do Evangelho, é o grande sintetizador de todo o conhecimento da nova terra. E a gente precisa compreender isso, porque senão a gente vai ficar no raso, vai ficar no excesso, quando o segredo está na escassez, que está no mais profundo ali, é o que é mais difícil de achar. Então, não tem outro caminho, pessoal. Literalmente nesse momento, nós precisamos aprender a viver nesse novo paradigma, que alguns, e ao meu ver, hoje é o que eu mais me sintonizo, um novo paradigma quântico, que é onde já existe um campo unificado, onde existem todas as possibilidades e que eu preciso aprender a me conectar, além de toda essa confusão que a gente já falou antes. E para isso eu preciso entender quem eu sou. E aí sim eu começo a acessar todas essas possibilidades, cada um dentro do seu quadrado. E literalmente o grande segredo, ou a frase que faz com que a gente rompa com o velho paradigma é: não somos mais vítimas. É só a partir daí que a gente transforma. Não tem culpado a não ser nós mesmos, né? Culpado não, responsáveis. E a gente só precisa trocar a chave. A partir daí, meus irmãos, a vida começa a se encaminhar para onde tem que caminhar. Teremos desafios? Sim, teremos. Teremos algumas dificuldades? Sim, mas isso não vai mais fazer com que a gente pare pelo caminho e fica se batendo, porque a gente entende e é mais fácil superar as questões. E aí, os desafios eles vão se transformando, porque através da consciência, quando eu aprendi uma lição, eu não preciso mais passar pelaquela dificuldade, eu já aprendi. É por isso que a expansão da consciência, ou o desenvolvimento do ser, faz com que você também modifique a sua relação com o externo, com a matéria. Aquela questão que eu falo, às vezes, ó, eu precisava de uma casa de 3 quartos, hoje eu entendo que se eu tiver uma casa de 1 quarto, morar eu sozinho, tá ótimo. Você entende? Não porque a pessoa se acomodou, é porque muda tudo isso. Então a gente fala do desapego desses seres, eles mostravam desapego. Por que que Buda nasceu um príncipe e teve que largar tudo lá? Porque ele precisava mostrar na prática como era o negócio, entende? É literalmente porque todas essas pessoas aqui que eu citei também começaram do zero, e começaram o trabalho deles a partir dos 40, 50 anos, alguns a partir dos 60, como o Dr. Joseph Murphy, publicou o livro dele em 63, já com 60 e poucos anos. Então nós estamos no tempo certo, o tempo é agora. Então, antes da gente passar lá para as dúvidas, eu queria trazer para vocês só uma questão, pessoal. Nós pegamos nessas primeiras 12 aulas, né, que a gente vai ter a 12ª aula, que é até onde a gente mandou os temas, né. A partir daí, o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar os autores, alguns desses livros, e vamos aprofundar na prática.
Então a gente vai passar 1, 2 meses praticando, aprofundando em todas essas referências que a gente trouxe até agora. Eu acho que a gente tem muita referência, né, muitas referências, sérias, né. Então a gente tem de tudo, a gente pode trabalhar questões filosóficas, questões religiosas, podemos, aprofundar num Dr. Amit Goswami, num Dr. Joe Dispenza, no Sterry, no Jerry Hicks. Então a gente tem, uma gama de informação que a gente trouxe muito profunda, e agora a gente vai focar nelas, para que a gente possa praticar tudo isso. Então a partir daí, é onde a gente vai colocando uma metodologia para que a gente possa sentir como tudo isso funciona na nossa vida. Porque se a gente pegar, óbvio, tudo que eu falei aqui, a gente passou para poder jogar a semente, então tá aqui, cada um, se algum desses nomes te deu curiosidade, vai lá e pesquisa, traz para a gente. As pessoas fazem muito isso comigo: "Igor, olha, dá uma olhada nisso". Eu e o Raimundo, a gente tem muita troca sobre isso, o Kaká, outras pessoas que eu converso muito. E quando me interessa, assim, quando eu percebo que dá um negócio, eu vou lá e me aprofundo. E aí eu trago aqui para vocês. Então é isso que a gente vai fazer, porque a gente precisa aprofundar na prática para que a gente saiba que aquilo funciona, que aquilo é visceral, né. Então por isso que eu dei o exemplo do que eu fiz esse mês. E a gente pode fazer, qualquer um pode fazer aquilo, não é difícil de fazer, né. Só basta parar e pagar o preço, como o Hélio Couto diz, no mínimo uma visualização, ele diz, no mínimo. Mas, meu amigo, se você não quer pagar o preço de uma imaginação, esqueça. Esqueça, você precisa sentar ali e, no mínimo, respirar, entende? Então é isso que quem tiver disposto, nós vamos fazer juntos, pessoal. Nós vamos fazer isso juntos. Se vocês estiverem dispostos, e eu também sou muito aberto a opiniões, né, e vocês contribuem muito, os pacientes muita gente aqui já foi paciente, muitas pessoas aqui são meus amigos, têm liberdade para conversar comigo, essa troca ela é muito enriquecedora, né. Então, nós vamos aprofundar nisso tudo. Por quê? Porque nós temos acessado algumas consciências que precisam ser conhecidas. Pouquíssimas pessoas conhecem quem é o Abdullah. Pouquíssimas pessoas conhecem quem é o Abraham, pouquíssimas pessoas conhecem quem é o Neville Goddard, entende? Então, existe o interesse da espiritualidade com que esses ensinamentos sejam cada vez mais disseminados para aqueles que estiverem em sintonia. E o que que a gente precisa fazer? Jogar isso para o universo. E eu agradeço vocês por estarem aqui, porque a gente está junto nesse propósito. Eu agradeço de verdade, porque é um trabalho que a gente não consegue enxergar muitas vezes as coisas, porque, quando a gente está falando de frequência e vibração, ela vai para qualquer lado. Só que tudo tem um caminho, não dá para a gente atropelar, né, não dá para a gente atropelar. Mas eu sinto que a espiritualidade, ela quer com que a gente caminhe ali numas questões que realmente vai fazer com que a gente acesse esse novo ser. E aí é muito bacana que a gente pode fazer em grupo. Muito bacana, tá? Então, seguindo para o próximo, a gente vai aqui. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, algum questionamento? Alguém quer discordar de mim? Só não vale xingar. Alguém quer falar alguma coisa? Tudo em ordem? Deixa eu ver o chat. Sou muito chique quando fala isso. Deixa eu ver o chat. O Jefferson mandou um ok aqui. Ó, tu tá perguntando o nome dele, ô Jefferson? É Abdullah. Abdullah. Depois eu escrevo para você, Jefferson. É o Abdullah. É, assim, mas você não vai encontrar muitas coisas dele, não, porque ele era um professor, tá? Lá em Nova York, se não me engano, ele morava no Harlem, era uma pessoa extremamente simples, mas os bilionários e milionários da época bajulavam ele de tudo que é jeito, porque ele realmente tinha ensinamentos. Então, ele ensinou o Dr. Joseph Murphy, olha que loucura, e o Neville Goddard. Aliás, demorou 10 anos
para que o Neville pudesse publicar alguma coisa, porque ele também estava no processo. O Joseph Murphy foi mais rápido, mas o Neville é uma história muito interessante, porque para o Abdullah não existia processo, só existia o resultado. E o que que isso quer dizer? Que ele só agia, falava, sentia e se expressava como se já fosse, já tivesse acontecido. E aí, muitas vezes, o Neville falava: "Mas eu não vou conseguir", ele fechava a porta na cara dele. Aí ele voltava de novo: "Não, mas eu não posso", aí ele fechava a porta na cara dele de novo, até que ele voltasse com então demorou 10 anos para que ele pudesse realmente acessar toda essa informação da imaginação, da transformação, pelo conceito esotérico da Bíblia, da manifestação. O trabalho, ele é diário, não existe mágica. Se esses caras demoraram tudo isso, professor Hélio Couto tem quase 80 anos. Ele começou o trabalho dele também muito depois dos 40 para ser bem reconhecido, né. Então, vamos seguindo. Se ninguém tiver dúvida, a gente vai para o próximo. E hoje a gente vai sortear mais um livro, pessoal, que é O Poder do Subconsciente, do Dr. Joseph Murphy, que tá aqui, ó, ele foi lançado em 1963, 1963. A Isaura colocou: "Gostaria que você passasse as referências que você indicou". Eu posso colocar assim, apesar que ficou aqui, mas eu posso dar depois todas as referências desse pessoal, sim. E a gente vai estudar eles, tá, Isaura, a fundo. Então, pessoal, eu vou sortear aqui para vocês, o livro, né. Se vocês leem ou não, eu não sei, mas minha parte eu faço. O Poder do Subconsciente. A última que ganhou foi a Isaura. A Isaura ganhou, a Renata ganhou 2. Vamos ver quem ganhou. Foi o Jefferson Torres, meu amigo, camarada Jefferson Torres. Ei, Jefferson, dá para ler aí, pessoal? Dá, né? Aí, Jefferson Torres. Esse é um dos caras com a mente mais fértil que eu conheço, né? E o grande trabalho com o Jefferson, o que que é? Concretizar, né? Concretizar, né, Jefferson? Esse é o nosso maior trabalho juntos aí já há mais de um ano. E isso é muito legal. Então, Jefferson, depois tu vai pegar comigo lá no consultório, a gente vai tirar fotinho aqui, e aí eu posto junto da Renata, que o da Renata foi 2, eu tirei uma foto, postei, a outra não. Tá bom, pessoal? Então, fico feliz aqui com vocês em mais um dia e espero que tenha feito sentido para vocês. Eu sei que foi uma aula densa, no sentido de informações que às vezes a gente não conhece, é difícil, é cansativo às vezes, é cansativo até para mim. Fiquei 3 dias revisando para poder entender um pouco mais alguns conceitos, mas espero que tenha feito sentido para vocês, porque é aqui que está o segredo, pessoal, de tudo que a gente precisa fazer para manifestar a nossa realidade. Então a gente não precisa pagar cursos, um atrás do outro, a gente precisa praticar e acertar aquelas pessoas sérias. Então a gente tenta trazer aqui referências reais de pessoas que fazem um trabalho muito bacana, muito sério. Então, é isso que nós vamos nos aprofundar. A gente tem trabalhado para fazer um acervo, né, como o Raimundo falou outro dia para mim, e isso foi muito legal, foi uma outra ideia também que o pessoal da equipe teve, da gente ter um acervo tanto aqui de vídeos, de referências, de cursos, que realmente vão trazer uma transformação real, né. Não um arroz com feijão que vai fazer a gente só manifestar algumas coisinhas e vai para trás e vai para frente. Não, é para a gente literalmente parir esse novo ser que está ali já com, né, tá ali pronto para sair. Então, a gente vai trabalhar assim juntos, tá. Pessoal, todos vocês que estão aqui, eu falei uma coisa no começo, alguns entraram um pouquinho depois, então eu vou falar aqui rapidinho. Eu vou parar de gravar agora, mas aí eu peço que vocês não saiam, tá bom, pessoal? Um grande beijo a todos, até já, mas não saiam. Espera aí.